O segredo mais bem guardado da lenda. Júlio César Chaves. Revela um amor oculto, que abala as bases do boxe. O que aconteceria se o maior boxeador da história do México estivesse escondendo algo mais poderoso do que qualquer golpe que ele já desferiu no ringue? Por trás dos aplausos ensurdecedores, dos inúmeros títulos e da fama que o catapultou para a estratosfera, existia uma verdade mais silenciosa, uma confissão íntima que Júlio César Chaves guardou zelosamente para si mesmo, até agora. Aos 62 anos, a lenda viva do boxe, conhecido como o Grande Campeão Mexicano, finalmente quebrou o silêncio. Não foi no calor de uma luta épica, com os punhos enluvados e o suor escorrendo pela testa, mas sim diante de um microfone, em um palco despojado de luxos, onde sua voz trêmula revelou uma história que chocou o mundo do esporte e além. Houve uma mulher, ele confessou, a quem ele sempre retornava. Não pelo prazer efêmero da vitória, nem pelo orgulho de um ego inflado, mas por uma paz profunda, um santuário inabalável em meio à sua existência caótica. Nesse momento, despojado de sua armadura de campeão, Chaves era simplesmente um homem, vulnerável e real, revelando a história de amor que ele manteve oculta por décadas, um segredo guardado com a mesma tenacidade com que defendeu seus títulos. Um ícone nacional, uma alma atormentada. A verdade. Por trás das lendas Chaves, não era apenas um boxeador. Ele era um ícone nacional, um símbolo de perseverança e orgulho para milhões de mexicanos. Suas 90 vitórias consecutivas, seus 7 títulos mundiais e o estrondo de multidões que explodiam ao ouvir seu nome o imortalizaram como uma força imparável. Mas por trás da lenda do César do boxe, escondia-se um homem que lutava incansavelmente contra demônios internos, o vício implacável, as infidelidades que deixavam cicatrizes e o peso avassalador da fama. E através desse turbilhão de sucesso e autodestruição, houve uma mulher que permaneceu constante, um farol imutável em sua vida turbulenta. Ele não revelou o nome dela, não ainda, mantendo um halo de mistério que só intensificou o dramatismo de sua revelação. Mas quando ele falou dela, o ar mudou. Em sua vida caótica, ela era seu lugar de calma, seu refúgio inabalável, o único espaço onde o guerreiro podia baixar a guarda e ser simplesmente Júlio. De Culiacán ao estrelato, uma ascensão marcada pela glória e pelos vícios. A história de Júlio César Chaves, assim como seu inconfundível estilo de luta, nunca perdeu tempo. Desde o momento em que se tornou profissional em 1980, ele avançou pela vida como um homem possuído por uma ambição insaciável. Durante os 25 anos seguintes, ele acumulou mais de 100 vitórias, derrubando rivais a torto e a direito, tornando-se não apenas o campeão do México, mas o símbolo vivo do orgulho nacional. Chaves lutava não apenas com a potência de seus punhos, mas com o fogo indomável de uma criança, aquela que uma vez correu descalça pelas ruas empoeiradas de Culiacán, Sinaloa, sonhando em encontrar uma saída, uma oportunidade para escapar da pobreza. E ele a encontrou. Mas a ascensão à grandeza, o auge da fama, foi repleta de algo mais do que suor e hematomas. A fama, essa amante caprichosa e enganosa, pode coroá-lo como rei e então, silenciosamente, tirar tudo o que o tornava humano. Júlio logo se viu afogando, não entre rivais formidáveis no ringue, mas entre os vícios que ameaçavam destruí-lo. As festas se tornaram mais selvagens, as mulheres, meras distrações efêmeras, e as drogas, uma presença implacável que o arrastava para o abismo. E ainda assim, o mundo via apenas o guerreiro indomável, o titã invencível. Eles não viam o homem quebrado que se olhava no espelho e mal reconhecia seu próprio reflexo, um campeão devorado por suas próprias batalhas internas. O maior ato de coragem, a revelação de um amor verdadeiro.
Alguns dizem que a verdadeira força não reside na invencibilidade, mas na humildade de admitir a fraqueza. E se isso é verdade, então o que Chaves fez naquela emotiva entrevista foi, talvez, o momento mais corajoso de sua vida. Um ato de bravura que superou qualquer golpe recebido no ringue. Ele começou a falar, hesitando no início, com a voz quase inaudível, sobre o único relacionamento que realmente importava. Aquele que permaneceu firme através das turbulências. Eu tive muitas mulheres na minha vida, mas nenhuma foi como ela, confessou com uma voz carregada de emoção e arrependimento. Ela foi meu grande amor, a pessoa que me ensinou o que realmente é o amor verdadeiro, sabe? Algumas histórias de amor não são feitas para serem gritadas dos telhados. Elas vivem em silêncio, guardadas na memória, e de vez em quando ressurgem nos lugares mais inesperados. Salma Hayek. Os ecos de um romance secreto ressoam no passado. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais fascinante. Quem era essa mulher misteriosa que capturou o coração do campeão? A revelação de Chaves desencadeou uma onda de especulações, mas uma figura emergiu com força no epicentro desse mistério: Salma Hayek. Eles eram dois titãs de mundos distintos. Salma Hayek, a estrela emergente de Hollywood com raízes em Veracruz, e Júlio César Chaves, a lenda do boxe que reinava no ringue. No início dos anos 200, durante as filmagens de Era uma Vez no México, seus caminhos se cruzaram e a faísca foi inegável. Surgiram rumores, sussurros de um romance que transcendia os círculos sociais. Durante alguns meses, foram vistos como um casal, em momentos privados, jantares discretos, nada oficial, o suficiente para deixar o público com a dúvida e a imaginação voando. Mas então, com a mesma discrição com que começou, terminou. Sem manchetes sensacionalistas, sem corações partidos expostos na imprensa. O romance desvaneceu, ou assim parecia. Anos depois, El César, uma série biográfica apoiada pelo próprio Chaves, contou uma versão diferente dos eventos. Nela aparece uma personagem chamada Brisa Rafal, uma atriz apaixonada e ambiciosa de Veracruz, claramente baseada em Hayek. As mesmas raízes, a mesma determinação, até os mesmos ecos culturais, como o momento em que Chaves a beija e lhe diz em tom brincalhão: "De verdade você é má?" Uma frase tirada diretamente de Teresa, a icônica telenovela de Salma Hayek, de 1989, onde sua mãe na tela tornou famosa a frase: "Você é má, Teresa." Na série, Brisa se mostra relutante no início, não se entrega facilmente, mas depois se deixa levar pelo carisma do boxeador. A conexão deles arde intensamente. Ela consegue um pequeno papel como atriz, e ele a questiona por que uma estrela em ascensão aceitaria papéis tão modestos. É um choque sutil, mas revelador. A ambição desmedida de uma contra a adoração incondicional do outro. No final, é Chaves quem se afasta, talvez oprimido por suas próprias lutas internas e pela incompatibilidade de seus mundos. Na cena final, Brisa fica em um camarim deslumbrante, mas distante, perguntando-se com uma melancolia palpável: poderia eu ter sido sua esposa? Em seguida, ela o deixa ir com graça, com dor, mas com um desejo sincero de felicidade para ele. A confirmação silenciosa. Uma amizade ou algo mais profundo? Ainda não está convencido de que foi Salma Hayek. Em uma entrevista da ESPN em 2023, o jornalista José Ramon Fernandes mencionou o nome da atriz. Chaves chamou-a de amizade. José R. riu, deixando a dúvida no ar. Amigos, sim, claro. E ultimamente, o nome da enigmática mulher tem circulado por razões que não têm nada a ver com cinturões de campeonato, mas com os ecos de um amor que, apesar do tempo e do silêncio, continua a ressoar na história da lenda. A confissão de Júlio César Chaves não só revela um capítulo desconhecido em sua vida pessoal,
mas nos convida a refletir sobre a complexa dualidade entre a figura pública e o ser humano, o guerreiro invencível e o homem vulnerável, e as histórias de amor que, às vezes, são muito grandes para serem contadas, até que o momento perfeito chegue. Em um desdobramento digno da própria carreira dramática de Júlio César Chaves, a lenda do boxe voltou a ser notícia. Não por um feito no ringue, mas por desmentir, à sua maneira inconfundível, os rumores de morte de uma pessoa próxima e, de quebra, reacender sussurros de um romance que flutua no ar há anos. Há apenas alguns meses, as redes sociais pegaram fogo com a notícia de que a atriz e apresentadora de televisão Yolanda Andrade havia morrido. Sim, vocês leram bem, morta. A internet se encheu de mensagens de condolências, especulações e uma confusão generalizada que ameaçava sair do controle. Mas então, como um golpe inesperado de direita, Júlio César Chaves interveio para esclarecer a situação, e o fez da maneira mais Chaves possível, com aquela mistura de franqueza, humor negro e um toque de malícia que o caracteriza. Em sua conta no Instagram, o grande campeão mexicano publicou um vídeo que se tornou viral instantaneamente. Nele, Chaves é visto sentado confortavelmente ao lado de Yolanda Andrade, viva, rindo e perfeitamente bem. A cena os mostra aconchegados em um sofá, brincando como se a morte fosse apenas mais uma piada. Chaves olha para a câmera e, com aquele sorriso malicioso que conhecemos, sentencia: "Amigos, aqui estou com a Yolanda, filhos da Pari. Vocês que já a mataram, enterrem-na. Aqui está viva e dando coice, olhem, fazendo a maior bagunça para todos esses mal-intencionados. Vai ter Yolanda por um bom tempo, filhos da Pipa. Saudações e bênçãos a todos." Yolanda Andrade apenas consegue rir junto a ele, claramente aproveitando o momento. O abraça, lhe dá um beijo na bochecha e encerra a interação com um "como sempre te amo", doce, né? Mas vamos fazer uma pausa, porque o calor entre eles, essa proximidade natural e desinibida, não passou despercebido. De fato, reacendeu algo que tem sido sussurrado por anos. Um possível romance, um algo a mais entre Júlio César Chaves e Yolanda Andrade, que tem sido objeto de especulações no mundo do espetáculo. Miriam Escobar, a força silenciosa por trás do campeão. No entanto, em meio a todo esse alvoroço midiático, surge uma figura que, embora discreta, tem sido a âncora silenciosa na vida de Júlio César Chaves. Miriam Escobar. Miriam não era apenas mais um rosto nas revistas ou uma figura passageira na vida de um campeão. Ela havia vivido sua própria tragédia muito antes de fazer parte do mundo de Chaves. Nascida e criada em Sonora, Miriam Escobar era o tipo de mulher que irradiava uma força serena, calada, elegante, mas com os pés firmemente ancorados na terra. Sua vida já estava marcada pelo boxe antes de Chaves. Ela se casou com Jesus Bebê Galardo, uma estrela em ascensão no mundo pugilístico e, curiosamente, um dos amigos mais próximos de Júlio durante seus primeiros anos de treinamento. Galardo era forte no ringue, um turbilhão de socos, mas caloroso e afável na vida. Sua morte, repentina e inesperada, foi um golpe devastador. Para Miriam, significou muito mais do que um coração partido. A deixou com 2 filhos pequenos para criar sozinha, enfrentando o mundo com uma resiliência assombrosa. A vida poderia tê-la endurecido, tê-la tornado amarga e ressentida. Mas não foi assim. Miriam Escobar seguiu em frente com uma dignidade inabalável, focada em sua família, sem jamais buscar os holofotes ou a fama. E essa resistência silenciosa, essa capacidade de se levantar uma e outra vez, foi o que captou a atenção de Júlio, mesmo em meio à sua própria tempestade pessoal. O consolo na dor. Assim, nasceu um amor inesperado. A princípio, a relação entre Júlio e Miriam era um reflexo do luto compartilhado.
Ele só ia vê-la para se certificar de que ela estava bem, para ajudar com tarefas, para oferecer apoio incondicional. Não havia nada mais. Ele também estava de luto. Galardo não era apenas um amigo, era um irmão de suor e sacrifício, um companheiro de sonhos na academia. Mas a dor, estranhamente, tem uma forma particular de aproximar as pessoas, de uni-las não com a paixão avassaladora de um romance, mas com uma profunda compreensão e empatia. O que começou como visitas solenes, carregadas de condolências, transformou-se em longas conversas, em silêncios compartilhados que falavam volumes. O que começou como um gesto amável, uma mão amiga, tornou-se algo mais profundo e fundamental. Júlio não se tornou apenas um visitante ocasional na vida de Miriam. Ele se tornou uma presença constante, um pilar de apoio. Ele se aproximou de seus filhos, tratando-os como se fossem seus, um pai adotivo que oferecia estabilidade em um mundo incerto. E com o passar do tempo, algo estranho e belo aconteceu. O homem que havia conquistado impérios no ringue, que havia derrubado os rivais mais ferozes, encontrou-se conquistado, não pela aclamação das multidões, mas por uma mulher que nunca lhe pediu nada, exceto sua presença, seu tempo e sua autenticidade. Com Miriam, não havia jogos de poder, não havia a busca implacável pela fama, nada de brilhos, nem o espetáculo que rodeava sua vida. Ela deu a Júlio o que ninguém mais pôde dar: estabilidade, um lugar seguro, um refúgio onde ele podia ser ele mesmo, despojado de máscaras e atuações. Quando tiveram sua filha, Nicole, selaram um laço que nem os dias mais sombrios de Júlio puderam apagar. Nicole se tornou o batimento cardíaco silencioso de sua história de amor, e através dela, Júlio vislumbrou a vida que quase havia perdido. A vida de um pai, de um companheiro, de um homem definido não pelo caos, mas pelo cuidado e pela quietude do lar. A tempestade e o farol. Miriam, a âncora no caos de Chaves. Mesmo assim, o caos, o fiel companheiro de Júlio César Chaves, não desapareceu completamente. Júlio continuou sendo Júlio, impulsivo, viciado em adrenalina, atraído pelo perigo como mariposa pela chama. O ringue de boxe era brutal, sim, mas o mundo exterior, a vida fora das cordas, era ainda mais cruel e sedutora. Há uma história que Júlio conta agora com um sorriso torto, uma anedota que na época não teve nada de engraçada. Uma noite em Las Vegas, uma vitória na bagagem, champanhe borbulhante, música a todo volume, mulheres sedutoras. Ele se sentia intocável, o rei do mundo. E então, Miriam entrou no quarto do hotel, serena por fora, mas furiosa e visivelmente ferida por dentro. Ela o viu com outra mulher e, contra todas as expectativas, não gritou, não armou um escândalo. Ela simplesmente tirou a cerveja da mão dele e disse com uma calma que o desarmou: assim, exatamente assim. Eu queria te encontrar. Foi como uma facada no estômago, um golpe mais doloroso do que qualquer um recebido no ringue. Poderia ter sido o fim, o ponto sem retorno, mas de alguma forma incompreensível para muitos, não foi. Muitos, porque Miriam não o amava pelos cinturões de campeão, não o amava pela fama ou pelo dinheiro. Ela amava o menino quebrado que se escondia atrás do boxeador invencível. E embora tivesse todas as razões do mundo para ir embora, para abandoná-lo à sua sorte, ela ficou. Não porque fosse fraca, mas porque viu nele algo que valia a pena salvar. Uma faísca de humanidade que se recusava a se extinguir. E o salvou, uma e outra vez. Através das infidelidades que lhe partiram o coração, dos vícios que o arrastaram para o abismo, das prisões vergonhosas, das noites na cadeia que o humilharam, das tempestades midiáticas que o expuseram impiedosamente. Miriam permaneceu. Júlio nunca fingiu ser um santo. Eu sempre fui muito infiel com minha mulher e não me orgulho disso, admitiu com aquela culpa que não vai embora, uma mancha indelével em sua consciência. Mas ela me perdoou mais do que eu jamais mereci.
A história de Miriam Escobar é a de um amor inabalável, um farol de calma na tempestade de uma lenda. É um testemunho silencioso de que, às vezes, os maiores triunfos não são obtidos com os punhos, mas com o coração e a perseverança de uma mulher que escolheu ver além do caos. Do alarde à humildade, um novo capítulo para o César. No crepúsculo de uma vida marcada pela glória e pela adicção, o lendário Júlio César Chaves abriu seu coração para revelar a história da mulher que, em silêncio, lhe estendeu a mão e o tirou do abismo. Miriam Escobar. Seu casamento em 2015 foi um ato de amor discreto, despojado dos holofotes que sempre perseguiram o campeão. Nada de grandes palcos, nada de convites banhados a ouro. Apenas duas pessoas já mais velhas, mais sábias, de pé diante de sua família, selando o que em seus corações já era uma verdade consolidada havia anos. Júlio gosta de dizer que eles estavam casados muito antes de os papéis confirmarem, porque o amor deles havia sobrevivido a cada tempestade, a cada tentação, a cada motivo para desmoronar. Miriam não era apenas sua parceira, era sua redenção, a prova viva de que até as lendas precisam ser salvas. E que, às vezes, quem te salva não é outro lutador que entende suas batalhas no ringue, mas uma mulher que vê além do mito, que escolhe o homem vulnerável, uma e outra vez. Hoje, enquanto passa seus dias dirigindo uma clínica de reabilitação, guiando jovens boxeadores em crise e valorizando cada momento com sua filha Nicole, Júlio César Chaves fala com uma humildade que antes parecia impossível no homem que dominava os ringues com arrogância e poder. O alarde desapareceu. O que resta é uma profunda gratidão, uma serenidade que só se alcança depois de ter olhado a escuridão nos olhos e ter retornado. O mais importante na vida, diz com voz pausada, não são os títulos nem os troféus, são as pessoas que ficam com você quando você está no seu pior momento. E em sua turbulenta história, essa pessoa é Miriam. Não a garota da revista, não a aventura passageira que desaparecia com o sol, mas a mulher que lhe segurou a mão na sombra, nos momentos mais sombrios, e o ajudou a voltar à luz, uma e outra vez. A confissão de Júlio não veio carregada de drama artificial, nem da sede de atenção que marcou grande parte de sua carreira pública, mas com o peso silencioso e contundente da verdade. Sentado em uma cadeira, com a voz mais lenta, mais medida, ele revisitou uma vida que lhe deu tudo e quase lhe tirou tudo. O abismo e o despertar. O momento que mudou tudo. Eu não percebi o quão fundo eu estava, até que já havia perdido partes de mim que pensei que nunca perderia, relata Chaves, seus olhos não desviando da dor daquelas lembranças. Quando perdi para Randall, não foi apenas uma luta. Aquela noite eu senti que perdia o controle de tudo. Eu tinha fama, dinheiro, mulheres, mas estava vazio, estava doente e não queria admitir. Ele fez uma pausa, pensativo, revivendo aqueles momentos críticos. E foi então que comecei a afastar as pessoas que realmente me amavam, especialmente Miriam. Ele se lembrou de um momento que, mesmo hoje, o comove profundamente. Um instante que se gravou a fogo em sua memória como o ponto de virada. Lembro-me de uma noite. Eu estava drogado, completamente perdido. Miriam me encontrou assim. Ela não chorou, não gritou, apenas sentou ao meu lado e me disse: "Se você quiser morrer, eu não posso te impedir, mas não espere que eu veja." Depois disso, o silêncio na sala se tornou palpável. Nesse silêncio sentia-se a dor de um homem que quase destruiu a única coisa que lhe havia dado verdadeira paz. "Esse momento", ele disse finalmente com a voz quase inaudível, "foi o início do meu despertar. Não me desintoxiquei imediatamente, mas nunca esqueci o que ela me disse. Eu soube que ela estava me dizendo a verdade e tive medo de perdê-la." Para Júlio, confessar agora não é sobre se redimir diante do público,
É sobre fazer as pazes consigo mesmo, de curar velhas feridas internas. Houve anos em que eu nem conseguia me olhar no espelho. Eu via o campeão, sim, mas também via um mentiroso, um infiel, alguém que machucou aqueles que amava. Miriam viu tudo isso antes de mim, e mesmo assim ficou. Ele nega com a cabeça, maravilhado com a magnitude do amor incondicional dela. Não sei como, eu não teria ficado comigo. Um amor que não faz barulho, apenas permanece com frequência. Júlio César Chaves reflete sobre o que teria acontecido se Miriam tivesse ido embora, se tivesse desistido diante do caos. Acho que eu estaria morto, diz com uma certeza assustadora. Sem dúvida, porque ninguém mais me amou quando eu estava no meu ponto mais baixo. As pessoas amam a imagem, a multidão ama o lutador. Mas quando eu estava quebrado, escondendo garrafas nas gavetas dos hotéis e acordando em lugares estranhos, Miriam foi a única que me disse: "Você é mais do que isso." Esse tipo de amor, o amor verdadeiro, não faz barulho, não busca o protagonismo. Simplesmente permanece. Júlio respira fundo e, com a voz suavizada pela emoção, acrescenta: "Devo a ela mais do que jamais poderei retribuir." Hoje, Júlio César Chaves vive uma vida que não se parece em nada com os anos selvagens e caóticos que um dia o definiram. Os dias de festas noturnas sem fim, as decisões impulsivas e os tormentos pessoais ficaram para trás, relegados a um passado doloroso, mas necessário para sua transformação. Agora, aos 63 anos, ele está focado em curar, não apenas para si mesmo, mas também para os outros. Ele dirige com paixão um centro de recuperação de dependências, onde compartilha sua história sem filtros com jovens viciados e boxeadores em crise. Ele não esconde seu passado. De fato, ele o utiliza como uma poderosa ferramenta para se conectar com outros, para mostrar-lhes que mesmo as lendas caem e que, com ajuda e perseverança, podem se levantar e reconstruir suas vidas. Ele é honesto sobre a dor que causou e os erros que cometeu, e ao fazer isso, encontrou uma paz que o ringue jamais lhe deu. Sua relação com Miriam se aprofundou com o tempo, transformando-se em algo além da paixão juvenil. Eles não são mais o casal explosivo preso em escândalos e lágrimas. Agora somos companheiros no sentido mais real, confessa Júlio. Eles se apoiam nos momentos tranquilos, na rotina diária, nas pequenas alegrias que não viram manchetes, mas que constroem uma vida plena. Júlio costuma dizer, comovido, que Miriam lhe salvou a vida, não fazendo algo dramático ou heróico, mas simplesmente acreditando nele quando nem ele mesmo acreditava em suas possibilidades de redenção. Hoje em dia, o amor deles é mais sereno, mais enraizado, como um velho carvalho que resistiu a inúmeras tempestades. Eles passam tempo juntos com seus filhos e netos, desfrutando da calma familiar que um dia parecia inatingível para o furacão Chaves. Miriam continua sem buscar a atenção, mantendo-se em segundo plano, mas Júlio se assegura de que todos saibam o quanto ela significa para ele. "Ela é meu anjo", diz com uma convicção que não deixa dúvidas. Sem ela, eu não estaria aqui. Seu vínculo se tornou um exemplo comovente do que significa o amor duradouro. Imperfeito, sim, com suas cicatrizes, mas inabalavelmente forte. Júlio a chamou de a única pessoa que realmente o viu por quem ele era, não pela imagem que o mundo queria que ele fosse, mas pelo homem vulnerável e real. Quando ele fala dela agora, seu tom é suave, reflexivo, carregado de uma gratidão que transcende as palavras. A voz que ressoa hoje de Júlio César Chaves, o lendário campeão que uma vez dominou o boxe mundial com punhos de aço e uma arrogância indomável, já não é a forte e orgulhosa de um guerreiro invencível. É, em troca, a voz humilde de um homem que, à beira de seus 63 anos, finalmente compreende o que realmente importa. O brilho do ouro e os aplausos estrondosos foram substituídos por uma verdade mais profunda. O mais importante na vida,
diz com uma serenidade que comove: não é a glória nem o dinheiro, são as pessoas que estão lá quando os aplausos se apagam. Isso é o que permanece. Nas raras ocasiões em que são vistos juntos hoje em dia, em reuniões familiares íntimas, em eventos beneficentes longe dos grandes palcos, ou no centro de reabilitação que ele mesmo dirige em Tijuana, as pessoas costumam notar um detalhe significativo. Miriam Escobar continua caminhando ao lado dele, não atrás dele. Não é uma esposa troféu, nem uma líder de torcida que se deleita com sua fama. É o equilíbrio, aquela que vê além da lenda, aquela que o ancora à realidade. A linguagem corporal deles diz tudo. Um toque sutil no braço, um olhar compartilhado, uma espécie de entendimento tácito construído após anos de sobreviver ao que teria destruído a maioria dos casais. A saída do abismo. Miriam, o farol inabalável. Júlio César Chaves menciona com uma gratidão palpável que Miriam é a verdadeira razão pela qual ele continua vivo. Ela salvou minha vida, repetiu em uma recente entrevista de acompanhamento, sua voz carregada de emoção. Não uma vez, mas várias vezes. Toda vez que eu queria desistir, ela me lembrava que eu ainda tinha algo pelo que viver. Por ela, por nossa filha, pela vida que estive prestes a desperdiçar. Sua voz falha ao pronunciar essas palavras, e ele baixa o olhar, como se revivesse o peso daqueles momentos sombrios. Dizem que os campeões são feitos no ringue, não é? Zrenia, ele reflete em voz alta. Eu me tornei campeão quando finalmente parei de lutar contra o amor dela. Uma confissão impactante que revela a magnitude do sacrifício e da paciência de Miriam. Até seus filhos de relacionamentos anteriores falaram publicamente sobre como Miriam ajudou a dar estabilidade ao pai em meio ao caos. Júlio Júnior, que também teve suas próprias batalhas dentro e fora do esporte, disse uma vez: meu pai era duas pessoas distintas, o que estava no ringue e o que Miriam ajudou a formar fora dele. Sem ela, não acho que eu teria um pai hoje. Sua filha Nicole, já na casa dos 20, publicou recentemente uma foto comovente de seus pais em seu aniversário. A legenda, simples mas profunda, dizia: através de tudo, eles continuaram a se escolher. Esse é o tipo de amor em que eu acredito. E talvez seja isso que torna a confissão de Júlio tão poderosa. Não apenas as palavras que ele pronuncia hoje, mas os anos que as precederam. Os golpes que não vieram dos punhos, as feridas internas que nenhum árbitro viu, as segundas chances que não eram garantidas. A verdadeira força, pedir perdão e ser perdoado. É um lembrete comovente de que a verdadeira força nem sempre é encontrada ao se levantar da lona após um golpe devastador. Às vezes, está em olhar para a pessoa que ficou ao seu lado apesar de tudo, dizer "sinto muito" e dizê-lo a sério, com a alma nua. E às vezes, se você tiver a sorte que Júlio César Chaves teve, essa pessoa ainda está lá para olhar em seus olhos e dizer: eu te perdoo. Então, se você alguma vez se perguntou se o maior boxeador mexicano de todos os tempos se apaixonou de verdade, agora você sabe que sim. E não foi pelo holofote que iluminava sua figura no ringue, nem pelo rugido ensurdecedor do público que gritava seu nome. Foi por uma mulher que esteve ao seu lado em silêncio, antes da fama, nos tempos mais humildes, e que permaneceu muito depois que as luzes se apagaram, quando os demônios internos ameaçavam consumi-lo. O que você pensa? Este amor foi a maior vitória de Júlio César Chaves? Conte-nos nos comentários. Se esta história te comoveu, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder as histórias humanas por trás das lendas.